Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí a produção de dois bolos e também de brigadeiros de beijinho e de brigadeiro normal, tá bom? Então, é isso pro vídeo de hoje. Se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me acompanha no Instagram, que está aqui na tela pra vocês, e bora lá! Gente, aqui eu tô fazendo aqui a minha massinha manteigada, já ensinei aqui no canal, tá certo? Então, se você ainda não viu, pode procurar aqui no canal que tem a receita bem detalhadinha da minha massa manteigada. E é ela que eu tô fazendo aqui, ela que eu utilizo em todos os meus bolos, tá bom? Se eu vou fazer a massa de chocolate, eu adiciono o meu chocolate, né? Teve uma inscrita que me perguntou se poderia adicionar paçoca. Essa massa, gente, ela é muito coringa. Você pode testar e fazer da forma como você achar melhor. Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu adicionei maracujá para fazer ela de maracujá e deu super certo. Então, vale a pena vocês tentarem, né? E eu tô utilizando aqui a forma de 22 para 30 fatias. Eu falei em outro vídeo que eu acabei revendo alguns tamanhos, porque eu fiz esse tamanho aí para 40 fatias e acabou que não rendeu. E eu não quero que isso aconteça com o meu cliente. Acredito que já tenha acontecido, mas nenhum nunca me falou, porque eu já vendi muito desse tamanho, né? Mas, enfim, eu fiz e não rendeu as 40 fatias, então eu precisei rever o tamanho e acabei deixando 22 centímetros para 30 fatias e 25 centímetros para 40 fatias, 28 centímetros para 50 fatias, tá bom? Vou deixar rolando aqui o vídeo, que é só o modo de preparo, né? Não tem muito o que tá falando receita. E, gente, aqui eu coloco uma forma grande embaixo dessa forma que eu tô colocando a massa, porque ela é de fundo falso, né? Então, se eu colocar ela diretamente na minha balança, não vai ter como, né? Porque ela vai soltar. Então, por isso que eu coloco uma forma maior embaixo, que é pra eu conseguir pesar a minha massa bem certinho. Então, pronto, né, gente? Terminei aqui o bolo de 30 fatias, tá bom? Gente, eu coloquei aqui, ó, 260 gramas de leite condensado, 28 gramas de coco ralado e 130 gramas de creme de leite. Quando é o coco, assim, eu não... como, por exemplo, quando é algum sabor em pó, né? Eu não dissolvo logo no leite condensado pra depois botar o creme de leite, não. Eu sempre mexo assim tudo junto e eu não coloco margarina também, tá certo? Aqui eu já vou levar pra mexer, é pra 15 docinhos. Acredito que vai dar um pouquinho mais, mas enfim... É melhor que sobre, né? Então, é isso. Eu vou levar lá pra dar o ponto. E vou ver se eu consigo gravar lá pra vocês, se eu me lembro de mostrar dando ponto. Porque esse leite condensado, ele veio tão ralinho, gente. Tão ralinho que vocês não tem noção. Aí demora uma vida pra dar o ponto. Eu já fico agoniada. Mas eu vou tentar lembrar, tá bom? Gente, eu tô aqui com o docinho, tirei agora, tá quente ainda, mas eu sempre gosto de pesar pra já ver quanto tem. 222, então aqui eu já sei que vai me render aí 22 docinhos, né? Tá aqui, ó. E aqui o meu brigadeiro, né? E diferente do recheio de beijinho, esse daqui eu já vou colocar a minha tampinha com papel filme, tudo em cima da balança, porque daí eu já vou pesar logo tudo de uma vez, né? Não preciso estar manuseando o brigadeiro ainda quente, como eu fiz com o de beijinho. Mas, gente, das duas formas dá super certo. Se você esquecer de pesar nesse momento aí, como aconteceu com o de beijinho, é só pesar depois, tá bom? O importante é pesar. Gente, e aqui eu improvisei aqui uma caixinha, porque como era uma quantidade bem pequena, né? Eu fiz aqui uma caixinha recortando papelão e colando com a fita. E vou colocar os meus docinhos. Eu boleei e finalizei esses doces de madrugada. Então, gente, eu tava assim, no auge do meu cansaço.
acabou que eu não lembrei de gravar pra vocês. Mas não é nada diferente do que eu tenho o costume de mostrar aqui no canal, tá bom? Não se preocupem. É só o mesmo de sempre. Pesar, passar no coco, no caso de brigadeiro, passar no granulado e finalizar colocando na forminha tradicional de docinho. E depois eu tô vindo colocando aí na minha forminha pétala, como vocês estão vendo, né? E o que eu sempre falo, quando a gente vai fazer o docinho, eu particularmente gosto muito de colocar eles intercalados, quando são sabores diferentes, que é no caso aí beijinho e brigadeiro. Ou seja, uma camada de beijinho, uma camada de brigadeiro, porque fica aí uma impressão de cuidado, sabe? Para o nosso cliente, poxa, ela teve esse cuidado de estar fazendo intercaladinho. E na verdade não é nem só uma impressão, é um cuidado realmente que eu tenho, né? Então eu acho que fica bem legal. Sem falar, gente, que fica muito charmoso. E agora, gente, hora de fazer aqui a montagem de um bolinho. Eu acabei não filmando o modo de preparo aqui desse bolo, mas é o bolo de 15 centímetros, tá bom? A minha massa manteigada normal. Como eu falei, a minha massa manteigada, eu só adiciono a massa manteigada de baunilha, eu só diminuo um pouco na quantidade de farinha e adiciono chocolate quando a massa é de chocolate, tá bom? Não tem segredo. E aqui a gente vai estar recheando com recheio crocante, que eu utilizo aí esse recheio perfeito de ninho. E o outro recheio vai ser de chocolate, tá bom? Uma combinação assim, gente, perfeita, né? Pra massa de chocolate. Vamos combinar que essa cliente aí arrasou na escolha, né? Então, aqui a gente vai estar montando esse bolinho. Depois, iremos confeitar também, né? E aqui, gente, eu estou sem crocante. Aquele crocante que a gente já compra pronto, estou sem. Mas não vamos criar pânico. O que a gente pode estar fazendo é pegando esses saquinhos de pé de moleque, que eu tô mostrando aí pra vocês, e colocar aí no bolo, no lugar daquele crocante pronto, tá bom? Outra coisa que tu pode fazer também é pegar o amendoim, fazer um caramelo e fazer o seu próprio crocante. Eu não gosto muito porque eu não tenho muita paciência. Mas, para quem tem paciência, que gosta de fazer tudo do zero, eu gosto de fazer tudo do zero. Mas essa coisa de fazer crocante, sinceramente, eu não gosto muito. Então, eu prefiro estar utilizando o crocante que a gente compra pronto, ou então o pé de moleque, quando o meu acaba e eu não consigo comprar. Porque, gente, aqui na minha cidade é assim, minúscula. Então, pra gente encontrar até um crocante, que é uma coisa assim mais simples do mundo, né? Não encontro aqui, eu tenho que mandar pegar fora. E acaba que não é sempre que compensa pegar fora, porque tipo assim, um frete de R$ 30 pra pessoa me trazer um crocante de R$ 25, R$ 28, não compensa, né? Então, eu sempre deixo pra mandar pegar quando eu tenho muita coisa pra trazer, que daí eu já faço a minha listinha, né? Inclusive, eu tenho até que comprar algumas coisas, incluindo acetato, desmoldante, enfim, né? Gente, e eu falei pra vocês que os próximos vídeos seria com uma imagem melhor, mas, como eu falei no vídeo anterior, tá bom? Eu já tinha gravado esse vídeo já estava pronto aqui. Então, eu vou postar ele, né? Porque ele já tá pronto aqui. Então, tô postando aqui ele, mas no próximo vai estar com a imagem top. Gente, e agora vamos confeitar o bolinho, né? Vocês estão vendo que tem uma partezinha do meu bolo que ficou meio afundada, né? Esse bolo, eu fiz ele no mesmo dia que tinha que entregar. Então, assim, eu tive que colocar no congelador, né? E acabou que algo deve ter descido e bateu nele, que acabou amassando um pouquinho. Então, eu vim com algumas camadinhas de chantininho nessa parte, para depois eu continuar aplicando chantininho por todo o meu bolinho. Não é nada que não dê para resolver. Claro que seria melhor que não tivesse acontecido. Próxima vez vou ter mais cuidado. Mas não é nada que impeça que o meu bolo fique bonito, que o meu bolo fique em pé, sabe? Não é nada que vai prejudicar a estrutura dele, porque a gente consegue arrumar com chantininho e foi algo externo, não foi nada interno, né? Aqui, gente, essa primeira parte vai ser o chantininho branquinho mesmo, porque a gente vai fazer um cachepó de verde. Então, vai ter o cachepó de verde, ele... Agora eu esqueci como é que fala. Esqueci, gente, mas tipo 2 tons de verde.
Esqueci total a palavrinha, né? Mas, enfim, vai ser um cachepô de 2 tons de verde por cima aí do branco. Ainda vai ter detalhe em dourado. Ficou, assim, um bolo incrível. Eu acho esse bolo de 15 fatias um tamanho muito bonito, um tamanho muito bom de trabalhar, porque nem é aquele bolo grande demais e nem é aquele bolo pequeno demais, né? Então, é um tamanho de bolo que eu gosto muito de trabalhar e que sempre fica um resultado bem bacana. E aqui, como de costume, né? Eu hidratei o meu chantininho com leite condensado, mas como eu já falei, pode utilizar qualquer outro líquido que você prefira. E para fazer o cachepô, gente, aqui como eu tenho 2, eu começo aplicando do meio do meu bolo até embaixo, que daí esse cachepô ele vai dar uma espalhada. E depois eu venho com a segunda parte, meio que quase no meio desse tonzinho aí de verde, tá bom? E, meu povo, lembrei a palavra que eu tava tentando falar, que é um degradê. Vamos fazer um degradê de verde, tá bom? Eu vi que tava um pouquinho baixinho demais essa minha primeira camada de verde, então eu coloquei só mais uma fileirinha de chantininho. E eu tô utilizando essa espatulinha pequenininha, mas dá pra utilizar a grande também, porque eu fico com muito medo de bater na parte de cima e estragar, sabe? Mas dá super certo também. E aqui, ó, como eu falei, na metade do verde, a gente vai preencher novamente, da metade até embaixo. A gente pegou esse primeiro verde e aplicou da metade do branco até embaixo. Então, quando a gente vem com o segundo verde, a gente vai aplicar novamente da metade até embaixo. Só que dessa vez, da metade do verde, né? E esse é o jeito que vai ficar o cachepô, né? Vai ficar aí o degradê bem legal. Se essa parte branca fosse um verdinho bem clarinho, também ia ficar bem bonito. Mas não é o que o cliente me pediu. Então, a gente tem que fazer de acordo com o que o cliente pede. E aí, já está pronto o bolinho. Coloquei o detalhezinho em dourado, né? Como vocês viram. E o topinho também todo em dourado. Gente, e agora o outro bolinho, que é o bolo de 30 fatias na forma de 22, tá bom? E que coincidência, mais um bolo verde, gente. Só que dessa vez é um bolo infantil. E vocês vão ver que bolo lindo que ficou. E como vocês viram aí, né, eu hidratei o meu chantininho com um pouquinho de creme de leite. Às vezes eu acabo nem mostrando toda a hidratação do meu chantininho, mas eu estou sempre utilizando a mesma coisa, tá bom? Que é creme de leite e leite condensado. Sempre esses dois para hidratar o meu chantininho, tá bom? Mas, como eu já falei em outros vídeos, né? Dá para hidratar com água gelada, com leite gelado, chantilly gelado. Enfim, vocês vão vendo aí o que preferem. E, novamente, eu não estou fazendo pré-camada no meu bolo, porque não precisa, né? Se o bolo ficar com muita migalhinha, aí você faz uma pré-camada fininha de chantininho. Se não ficar, você não faz. Eu não gosto de fazer em todo o bolo, porque não é todo mundo que gosta de comer o bolo com aquele excesso de chantininho, né? Então, eu prefiro só colocar quando realmente precisa. Se não tem necessidade, eu não coloco. E, gente, sempre prestem atenção na hora de finalizar a quina com chantininho. Vocês viram que a minha quininha já tinha acabado aí, mas eu coloquei mais um pouquinho de chantininho, que é para ficar com acabamento bem perfeitinho. E eu sempre faço isso em todos os bolos. Quando eu termino toda a lateral, ainda coloco mais um pouquinho em cima, que é para no final o bolo ficar com acabamento bem bonito, bem delicado. Aí aqui eu fiz uma camadinha do verde, né, que vocês estão vendo embaixo, e agora um pouquinho do azul, né? E esse bolo, como eu falei, vai ser um bolo infantil e é um bolo bem grande, então quando eu vou espatular a parte de cima do meu bolinho, eu gosto de vir com essa espátula de metal e depois eu passo ela um pouquinho na lateral antes de vir com a espátula de textura, que vai ser a textura final do bolinho. E como eu sempre falo, se a quina do bolo ela fica um pouquinho mais grossa, eu retiro um pouquinho, dou uma espatulada novamente e deixo a quina do jeito que eu quero. Aí eu tô preenchendo os lugares que tá faltando um pouquinho de chantininho. Às vezes a gente tá espatulando e acaba que fica um cantinho um pouco mais vago, né? Então é só adicionar mais um pouquinho de chantininho que tá tudo certo. Aqui, ó, já tô finalizando com a minha espátula de textura. Essa espátula,
É uma espátulazinha que eu mandei fazer com um rapaz que faz as bandejinhas de bolo. Então, ele tem lá toda uma tabela, daí a gente escolhe o modelo e ele faz com a logomarca. Então, assim, eu não vou saber a numeração e nem vou me arriscar em falar, porque eu não sei em qual base ele pega as numerações dele, né? Então, eu não gosto nem de ficar falando a numeração por conta disso, porque eu não sei, né, em base em qual marca que ele utiliza. E aqui, ó, eu não tô tirando a minha quina, porque não precisou, eu achei que ficou uma quina bem bonita. E esse é o resultado do bolo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom?